Ike Batista e sua equipe de advogados estudam a possibilidade de Ike fazer aí uma delação premiada e oferecer revelações sobre o BNDES. As empresas do Grupo X tomaram muitos empréstimos do BNDES e o próprio Ike já alertava autoridades para investigar o banco. Esse tema eu vou começar primeiro com o nosso Carlos Andreasa. O Andreasa, tem muita gente preocupado com essa possível delação aí de Ike? Deveria ter, né, Patrick, porque o que ele tem a contar, e nós já falamos muito aqui sobre isso, inclusive quando entrevistamos a Malu Gaspar, é o episódio BNDES, né? Os financiamentos são muito poderosos e remetem, inclusive, ao governo Fernando Henrique. Eu já falei aqui, o personagem-chave é o Deocídio do Amaral. O Deocídio do Amaral migra do PSDB, da zona de influência do PSDB para a zona de influência do PT, no momento em que o governo muda de mão, né? Sai do Fernando Henrique para o Lula. Havia de importante para o Ike, durante o governo FHC, a famosa Termolula, né? Termoluma, desculpa, que é uma operação muito controversa até hoje e lesiva para os cofres da Petrobras, por exemplo. E aí, vem o governo do PT, o Ike fica obcecado em se tornar empresário do PT, a expressão que ele ouviu e que ele se tornou obcecado por ela, e de fato demora algum tempo para conseguir, mas quando consegue, muito influenciado pela boa relação que desenvolveu com o Sérgio Cabral, ele se aproxima do Lula, mas sobretudo de Dilma Rousseff. É no governo de Dilma Rousseff que Ike Batista abre de fato os cofres do BNDES e tem a seu favor ministros, tanto Guido Mantega quanto Fernando Pimentel, hoje governador de Minas Gerais, como lobistas seus. É uma situação que precisa ser apurada e que pode finalmente mostrar ao Brasil quem de fato é Dilma Vana Janete Rousseff. E aí, Vera, o que você tem a falar sobre esse tema aí? Gente, a gente falava aqui desde o primeiro dia que o Ike Batista era um que não aguentaria muito tempo preso sem dar com a língua nos dentes, né? Agora está ficando mais claro isso, e tanto que seus advogados estrelados abandonaram o Sérgio Cabral, cuja delação vale menos que a do Ike, e migraram para o Ike. Provavelmente ele vai falar o que sabe sobre o BNDES, e aí deve complicar de vez, principalmente os governos Lula e Dilma e a sua política dos campeões nacionais. Tivemos um probleminha, isso? Um probleminha com a linha da nossa Vera Magalhães. Ô Madureira, eu vou retomar com... Vamos lá, Vera, tá ouvindo agora, Vera? Eu estava ouvindo vocês bem. Até que parte você me ouviu, Patrick Santos? Exatamente, interrompeu na hora que você estava falando aí do Ike, né? Bem no comecinho começou a picotar, mas pode concluir. O que eu dizia é o seguinte, que o Ike não ficaria muito tempo preso sem delatar, porque não é da natureza dele, ele já demonstrava o temor de ser preso, tiraram a peruca dele, ele está ali desconfortável com essa situação, tanto é que os advogados dele, que eram os mesmos do Sérgio Cabral, já abandonaram o Sérgio Cabral à própria sorte, se concentraram no cliente que paga ali as contas, que pagava inclusive as contas do Cabral, e ele deve fazer uma delação, falar o que sabe sobre o BNDES. Com isso deve vir muita coisa à luz sobre a política dos campeões nacionais. A gente vê que eram campeões nacionais à base de muito anabolizante, muita substância ilegal. E agora estão todos meio na lona, né? Ike Batista é os outros também enfrentam aí problemas com a Lava Jato. E a gente deve ver muita coisa, muita troca de empréstimo do BNDES por apoio político, por financiamento político ao PT. E esse deve ser um braço novo e importante da Lava Jato. Ô Madureira, enquanto a Vera está falando, quem nos acompanha observa as fotos lá de onde, no Bangu 9, onde o Ike está preso. Isso. Eu observo ali um colchão muito fininho, né, uma garrafa d'água, um travesseiro. Ele está num beliche ali muito pequeno, um banheiro extremamente acanhado. Não deve estar sendo fácil a vida lá não, né? A vida é cheia de desafios, né? Cheia de novas experiências. Então, um cara que estava acostumado a ficar no Plaza, em Nova York, no George Sunk, em Paris, no Dorchester, em Londres, agora pode, de repente, ter uma nova experiência em Bangu, no complexo de Bangu, onde você tem outras atrações. Tem o banho de sol, né? Tem lá a quentinha, né?
é uma experiência gastronômica, essas coisas todas para as pessoas que transgridem a lei. O que eu fico feliz de ver é que, aparentemente, no Brasil, a lei está virando realmente uma lei para todos, né? Com relação, inclusive, ao BNDES, que eu conheço um pouco, né? Fui muito ligado ao banco. Eu, enquanto engenheiro, trabalhei lá e tenho muito orgulho disso. É curioso, porque o PT ousou fazer que nem a ditadura militar fez, que é interferir no BNDES e no IPEA, que eram órgãos que tinham sempre uma grande isenção, um corpo técnico muito forte, uma cultura forte, sem ser corporativista, vamos com toda a justiça, não é corporativismo, mas o PT conseguiu, inclusive, criar uma espécie de conta-movimento através do BNDES para privilegiar essas empresas aí, entre aspas, consideradas campeãs nacionais. Campeãs nacionais, talvez, de doação para o PT, inclusive quem gosta de carne, friboi, essa coisa toda, vá ao supermercado, porque daqui a pouco os irmãos Jobesley e Joesley, que de repente do nada viraram grandes empresários, daqui a pouco poderão estar também lá compartilhando daquele bife sola de sapato que servem em Bangu 8 e outros campeões nacionais que do nada apareceram e agora vão voltar para onde vieram, para onde têm suas origens, né? Tudo é evidente ao arrepio do corpo técnico do BNDES, tenho certeza. Não é possível que os meus ex-colegas tenham aprovado operações, projetos de natureza assim tão, digamos assim, duvidosos.